Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Estamos iniciando mais uma live nessa quinta-feira às 20 horas. Só aguardar uns minutinhos aí para o pessoal estar entrando. A gente começa aquele nosso bate-papo legal, nossa conversa semanal nesse nosso encontro virtual, né? Olá, boa noite pessoal. Estamos iniciando a nosso bate-papo, nossa conversa. Quero mandar meu abraço aqui por Eber aqui de Itararé, irmão de Colete, né, Eber? Abração para você, Deus abençoe. Você que está entrando nessa live, coloque aí de onde você é. Meu nome é William Santos. Eu sou do Ministério Adventista de Motociclismo e estamos iniciando nosso bate-papo, nossa conversa legal semanal, né? Toda quinta-feira às 20 horas nós estamos juntos. Hoje nós vamos estar falando sobre o batismo no MC, né? O que é isso, o que significa, por que isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, tá certo? Mas você que está chegando, você que está entrando agora, coloque aí de que cidade você está falando, né? Se é aqui do Sudeste, aqui do estado de São Paulo, se é do Norte, Nordeste, se é do Centro-Oeste, se é do Sul. Quero mandar meu abraço também para o meu irmão Noril, parceiraço também, do Asas da Liberdade. Um abraço para você, Noril. Abraço para o Asas da Liberdade, abraço para Carlópolis, a sua terra, aqui no Paraná, 150 quilômetros aqui de Itararé. Um abraço para você. Quem mais está chegando? Coloque aí seu nome. Quero mandar o meu abraço. Eu sei que aqui na live tem um atraso um pouquinho, né, do tempo, mas você colocando aí, assim que você colocar, eu quero mandar meu abraço para você e um abraço para a sua cidade. Se você pertence a algum MC, algum MG, coloque aí o nome que eu quero mandar um abraço para eles também. Tá certo? Vamos colocar. Enquanto isso, é sempre bom eu quero lembrar do último bate-papo que nós tivemos, né? É importante a gente lembrar e bater na tecla a respeito da nossa luta contra o cerol, contra a linha chilena. Isso é muito importante, né? Nós temos que conscientizar as pessoas, fazer parte, né? Para tentar trabalhar em cima disso, para que as pessoas se conscientizem que isso é um crime, é uma arma na mão, às vezes, de crianças, de adolescentes e adultos também. Nós temos que lutar contra isso porque está tirando a vida de muita gente, está trazendo problemas, prejuízos para muita gente. Então, nós temos, sempre que possível, é bom você compartilhar para que as pessoas vejam que estamos lutando contra esse tipo de arma, né? Que parece um brinquedo, mas é uma arma porque tira a vida de pessoas, tá certo? O cerol, a linha chilena. E não sei se você já está colocando, para mim aqui ainda não apareceu nada de onde você é. Mas nós vamos continuar conversando. Nessa quinta-feira, toda quinta-feira, nós estamos juntos. Antes nós fazíamos 2 vezes por semana, terça e quinta. Agora só de quinta-feira parece que demora a chegar. Eu fico com saudade de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Embora hoje nós não podemos fazer o nosso encontro, né, nosso moto-encontro presencial, mas nós fazemos esse moto-encontro aqui virtual e nós fazemos novos amigos. É bom porque nós conhecemos pessoas de muito mais longe, onde talvez a gente não tivesse a oportunidade de conhecer, e através dessa ferramenta digital aqui, nós podemos nos conhecer, bater papo, fazer novos amigos e assim mesmo. Quero mandar, eu já vi que entrou aí a Paulinha. Paulinha, meu moto abraço para você, Paulinha. Eu gosto de ver quando você entra aí. Obrigado pela sua presença também. Deus abençoe você. E estamos juntos, certo? E queridos, coloque aí de onde você é. Nossa conversa, nosso bate-papo de hoje é falando a respeito sobre o batismo no MC. O que é isso? O que é essa questão de batismo? O que isso significa? Quando que
que isso acontece? Na verdade, o batismo pode ser chamado de batismo, pode ser chamado de escudamento, encoletamento, não é verdade? E isso, na verdade, é o ponto, é o momento, é um dos grandes momentos na vida do motociclista que gosta de fazer, que quer fazer parte de um MC, né? Por que que isso é importante? Por que que é importante esse chamado batismo, chamado encoletamento, escudamento? Na verdade, é quando você oficialmente faz parte de um MC. Tá certo? Porque é obrigado. Não, não é obrigado, né? Nós que gostamos de fazer parte de um motoclube, compartilhar dessa amizade, dessa fraternidade, né? Desse respeito, honra um com o outro, né? Esse companheirismo, isso é importante, né? E quando você quer fazer parte, como que você sabe se vai dar certo? É importante muitas vezes conhecer a questão desse período. Você sabe que quando um motociclista ele vai ser escudado, ele vai ser chamado ou batizado, ele vai ser encoletado, né? Isso é importante tanto para o motociclista como pro MC, pro motoclube, né? Deixa eu mandar meu abraço aqui pro Alex Marciel Barbosa. Um abraço, meu irmão. Tá aí com a gente de novo, né, Alex? Obrigado pela sua presença. Coloque, eu não sei se vocês estão colocando, se é para mim que não está aparecendo, não sei, mas até agora eu não vi. Eu percebi que alguns entraram aqui, mas eu não vi ninguém colocando aqui de onde é. Se de repente passar batido, na semana que vem eu mando um abraço para você, tá certo? Quem eu não puder conversar agora, quem eu não ver agora, nós falamos na semana que vem, eu quero mandar meu moto abraço. Mas se você estiver por aí, estiver me ouvindo, coloque aí de onde você é, quero mandar um abraço para você e para sua cidade e para o seu MC. Como nós estávamos falando, por que que é tão importante pro motociclista que quer fazer parte de um MC, esse escudamento, esse encoletamento ou esse batismo, como queiram chamar, né? Porque, na verdade, existe um período para que isso aconteça. Existe aquele momento quando você passa a conhecer, passa a se envolver. Às vezes você é convidado, você quer participar e você é convidado por um dos membros do MC, mas existe um preparo para isso. Por quê? Por que que esse tempo de preparo é importante? Por várias razões. Primeiro, para você mesmo, para o motociclista, saber se é isso mesmo que ele quer. Porque nesse período, qual é o período para esse? Isso varia de MC para MC, tá certo? Cada motoclube tem as suas regras, tem o seu tempo, e isso varia. Mas é importante porque, primeiro, para o motociclista perceber se isso é o que ele quer mesmo. Se a filosofia desse motoclube ele está em harmonia com aquilo que você quer levar também para a sua vida, tá certo? Nesse meio, nesse clube, se isso faz parte de você. Às vezes você fala assim, não, isso não combina comigo, não é o que eu quero, eu pensei que fosse diferente. Então é importante para você, tá certo? É importante também para o motoclube, para o motogrupo. Por que que é importante? Para saber se você está entrando somente assim na febre, oh, que legal, só pelo oba-oba, ou para perceber se não, esse rapaz aí ele merece, ele está com a gente, é ponta firme, ele como é que fala? Ele merece fazer parte também junto com a gente, porque nós compartilhamos das mesmas ideias, queremos compartilhar desses momentos especiais. Eu preciso ser membro oficial do motoclube para às vezes estar com eles, para quem sabe fazer um passeio? Não. Né? Muitas vezes você precisa realmente conhecer. Você pode fazer para eu viajar de moto, se for simplesmente só para viajar de moto, eu não preciso do MC, tá certo? Porque só para viajar de moto, eu reúno uns amigos aí que gostam de moto e vai viajar. Mas dentro do MC a gente tem alguns compromissos, tem algumas filosofias. Hoje, uma das coisas importantes dentro de um MC é a parte social também, né? Ajudar o nosso semelhante. Muitos se dispõem a trabalhar junto com asilos, com
a paz, com entidades filantrópicas, né? Sabe, porque a gente precisa pensar no nosso semelhante, precisa pensar no próximo e o que nós podemos fazer para ajudar. E dentro do MC, é lógico, a gente quer andar de moto, a gente quer se divertir, quer esse lazer, mas é importante essa questão do amor, do respeito, da fraternidade, e a gente tem que transmitir isso não só entre os membros, mas diante da comunidade, eles possam entender que o MC, ele está pronto ali para ajudar, auxiliar na sociedade também. Tá certo? Porque no passado havia ficado uma ideia assim muito pejorativa de muitos MCs, né? Por culpa de muitos, da maneira como começaram. Nós comentamos isso outro dia, por causa, às vezes, até aquilo que nós vemos em Hollywood, nos filmes de Hollywood, né? Que às vezes a imagem que se passa são pessoas como é que fala? Prontos para fazer baderna, vandalismo, e não é nada disso. Né? Interessante que se a gente vai num encontro de motociclista e ali as pessoas se divertem, as pessoas bebem, mas você não vê briga ali. Normalmente você não vê briga. Né? Então são pessoas centradas, pessoas que têm um objetivo e nesse momento ele quer descontrair, quer um lazer, quer ter prazer. É isso. Né? Agora, como disse, esse período é muito importante para a pessoa que está, chamado de PP, de próspero, prospecto. Então, conforme o motoclube, a forma de... Mas ele passa um período, pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser... Isso varia de motoclube para motoclube. Agora, por que é importante? Porque quando ele coloca, então, o seu colete já fechado. O que é um colete fechado? É um colete que tem assim o brasão do seu MC. Né? Isso é um colete fechado. Você carrega aqui, carrega nas costas o brasão. Aí, quando você coloca, isso não é para enfeite. Isso é para mostrar que você está junto, está disposto. É um compromisso que você assume nessa questão de companheirismo, de fraternidade, de lealdade, de respeito. Isso nós precisamos ter com todos, né? E quando você sai com esse colete, com esse brasão, estrada fora, você está levando junto com você o nome do seu motoclube. Você está indo com ele, você carrega, você está representando. Por isso que é importante que a pessoa, que esse período de tempo, porque às vezes o MC fala assim, peraí, mas ele está com a gente ou ele está só para bagunçar? Porque quem está para bagunçar não pode sair por aí representando o MC, você entende? Então é isso, por isso que é muito importante. Mas existe um tempo de preparo. Isso, como nós falamos, porque a gente sai junto, a gente convive, para ver se ele está disposto a mesmo, porque existem regras? Existe. Ah, eu não quero regra, eu quero liberdade. Então se eu não quero regras, é melhor que eu não faça parte de um MC. Só para a gente entender, as regras são importantes para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Numa empresa, digo para mim, uma empresa que não tem regras, o que acontece? Vai para frente um negócio desse? Vira uma bagunça danada, a empresa vai falir. Numa escola precisa de regras, na família precisa de regras. Então, quando qualquer entidade, qualquer instituição, né, seja ela formal ou não, qualquer instituição precisa de regras para o bom andamento. As regras mostram que há ordens. Por exemplo, na cidade, às vezes que não há regras, não tem ordem. Não é verdade? Por isso que nós precisamos, se a gente tirar as regras, as normas da cidade, do município, do estado, vira uma bagunça total. Mais do que já está. Mais do que já está. Não é verdade? Então é isso. Por isso que é importante. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Até agora, para mim, sempre eu vejo que vocês participam, coloca aí, escreve, dão sugestões, coloca de onde você é. Para mim não apareceu nada. Mas
Com certeza, se você escreveu aí, eu vou estar vendo depois aqui na live, eu vou ver cada um, vou responder cada um e vou mandar meu abraço para vocês na próxima semana, beleza? Então, pode colocar aí, pode dar sugestões, ideias do que a gente pode conversar aqui, do nosso bate-papo, sabe? Utilidade pública, assim como nós falamos da linha chilena, do Serol. Coloque aí o que seria legal a gente conversar, bater um papo aqui entre nós, beleza? Então tá, hoje como nós estamos aqui, como você já viu, nós estamos falando sobre o batismo dentro do MC. É um momento importante, é o auge, vamos dizer, para quem está começando, e aquilo representa muito para a gente. É um compromisso entre eu e aquele MC a qual eu passo a pertencer. E sabe, quando eu saio, a gente fala, isso aqui é a segunda pele, tá certo? Isso aqui é a segunda pele. Então, quando eu saio com ela e tem esse brasão aqui, eu tenho que representar muito bem, porque quando as pessoas olham, eles não olham simplesmente para o William, mas eles olham para o brasão, para o MC que eu estou carregando. Então, por isso que é importante esse tempo, para que ambos vejam se é isso mesmo, se a gente pode estabelecer essa parceria. Não é verdade? Então é isso aí. Agora, no plano espiritual, existe esse tipo também de escudamento, como é que fala? De encoletamento? Existe, que é o chamado batismo. Assim como nós colocamos aqui, que também é chamado de batismo, no plano espiritual existe o batismo. Ah, isso aí é uma invenção das igrejas. Deixa eu falar uma coisa. Não é não. Não é uma invenção das igrejas. Isso, na verdade, é uma invenção bíblica, é uma invenção de Deus, é uma invenção de Cristo. Por que eu posso falar isso? Porque é o que está escrito aqui. Por isso que eu falo para você, você acredita no que está escrito aqui? Eu acredito, e eu acho muito importante para mim e para você. Por que eu acho importante? Porque nós sempre invocamos o nome de Deus pela sua proteção quando vamos viajar, quando vamos pegar a estrada. O motociclista, eu costumo dizer que é um homem de fé. Por isso que eu coloco lá, motociclista e Bíblia da Liga, para mim dá, eu acredito que tá. Respeito quem fala assim, não tem nada a ver. Respeito também, não vai deixar de ser meu irmão. Vai continuar sendo meu irmão, do mesmo jeito. Mas por que eu digo que a liga? Por causa disso, porque Deus está presente na nossa vida, na sua vida, nas nossas viagens. A gente pede a proteção de Deus para que a gente vá, para que a gente volte bem, para que a gente encontre em casa bem, saudável, em paz. Aqueles que nós deixamos quando saímos e quando nós voltamos, nós queremos encontrá-los bem novamente, não é? E por isso a gente pede a proteção de Deus. Por isso que eu acredito que dá liga, porque eu levo meu Deus comigo aonde eu for na minha moto. E é assim mesmo, né? Agora, o que a Bíblia fala a respeito disso? Por que a Bíblia apresenta que algumas pessoas as pessoas precisam ser batizadas? Assim como quem quer fazer parte de um MC, ele tem que ser batizado, ou seja, tem que ser encoletado, escudado. No plano espiritual, a Bíblia apresenta também aqui. Lembrando que aqui eu não falo de igreja, tá, gente? Beleza? Às vezes tem alguém que está entrando hoje pela primeira vez. Aqui eu não falo de igreja, não falo placa de igreja, porque o que importa, quem salva as pessoas é Jesus Cristo. E Ele está acessível a todos, a mim, a você, quem quer que seja. Tá? Independente de raça, independente de credo, independente de questão social, ele se coloca à disposição de todos nós. Então, por isso que nós não falamos de igreja, mas a Bíblia fala aqui a respeito do batismo, fala. E o que ela fala? Por que as pessoas precisam ser batizadas segundo a palavra de Deus? Vamos ver? Lá no Evangelho de Marcos, é importante, seria bom se você abrisse também. Não acredite só naquilo que, eu tenho um papel aqui comigo, cheio de coisas escritas, sabe? Tem outros aqui. Então, eu posso fazer de conta que estou lendo na Bíblia e estou lendo em algum outro papel. Então, acompanhe aí comigo, verifique. É importante a gente verificar, fazer a prova, né? Fazer a prova se eu estou lendo na palavra de Deus mesmo. Sabe por que eu falo tantas vezes para fazer isso? Porque assim, o que o William fala não importa. Sabe o que importa mesmo? É o que a Bíblia fala. Isso é o que importa. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, lá no Evangelho de Marcos. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, tá certo? O que ela fala a respeito do batismo? Capítulo 16, o verso 16. Então, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 16, fala assim, olha.
Acompanha aí, leia junto comigo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, você percebe aí que aqui não é o William que está falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É Deus falando com a gente. E ele fala assim, olha, quem crer e for batizado, esse será salvo. Aí você fala assim, opa, é por isso que nós precisamos ser batizados. Fala assim, então quer dizer que o batismo salva? Não. Mas como é que é esse negócio, William? Você está complicando as coisas. Primeiro você fala quem crer e for batizado será salvo, né? E agora fala que o batismo salva? Não, o batismo não salva ninguém. É só lembrando, existe apenas um ponto de salvação. E esse ponto é Jesus Cristo. Então, quem salva é Jesus Cristo, tá certo? Não é a minha igreja, não é a sua igreja, não é o padre, não é o pastor, não é o bispo, não é o ancião, não é pai e mãe. Não, quem salva é Jesus Cristo, tá certo? Agora, então, como é que é esse negócio aqui? Tanto, veja só, tanto que aqui fala assim, olha, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, esse será condenado. Aqui já não fala quem não for batizado. Quem vai ser condenado é quem não crê. Mas por que precisa ser batizado então? Na verdade, o batismo é o compromisso que a gente assume. Aqui entre nós, você se relaciona com uma menina ali, uma menina bonita, tal, você que é mulher aí, se relaciona com um rapaz aí, que você, nossa, esse é o meu príncipe. Então, ou seja, você se relaciona, aí namora quantos anos, né? Aí na hora de casar, você, não, casar não. Mas por quê? Não, casar não. Você não me ama? Eu amo, você não tem ideia de quanto eu amo, mas casar não. Sabe? Então, por quê? Então, quem ama, vou falar uma coisa, quem ama de verdade assume o compromisso. Quem ama assume compromisso. Então, se eu não quero assumir o compromisso, eu estou com medo de alguma coisa. Alguma coisa tem, eu estou com medo de algo. Por que eu não quero assumir o compromisso? Mas eu não amo. Se eu amo, eu assumo o compromisso. Da mesma forma, no MC, é isso que eu quero. Eu ingresso no MC, no motoclube, ali no motogrupo. Mas então, beleza, gostei, é isso mesmo. Esse camarada, ele é legal, ele está disposto a se unir com a gente, então vamos ser encoletados lá. Não, aí não, mas por que não? Eu não quero compromisso. Então eu quero ou não quero? Então, com Deus, nós queremos um compromisso ou não? Eu falo que eu amo a Deus, eu falo que eu peço a proteção de Deus, tudo eu peço para Deus, mas na hora de eu assumir um compromisso com Ele, eu não quero. Você entende? Então, na verdade, o batismo, a salvação é de Jesus Cristo. O batismo é o compromisso público que eu assumo diante da sociedade, pela escolha que eu fiz. É só isso. Tá certo? Agora, é tão importante assim? Será que é tão importante? Primeiro a gente tem que entender por que é importante e como deve ser esse batismo. Qual é o batismo que a Bíblia apresenta? Isso é importante a gente saber. Sabe por que eu falo? Tem batismo falso? Tem. Tem até nota de 100 falso? Tem ou não tem? Tem. Esses dias atrás foi desbaratado aí, acho que mês de junho agora, parece que foi desbaratado uma quadrilha, foi fechada a Casa da Moeda Falsa. Você sabia disso? A Casa da Moeda Falsa. Foi fechado, foi desbaratado, sabe? Eles parece que vendiam a nota de 100 por R$70. Então a pessoa ia lá, comprava um negócio de R$3, pegava o troco. E assim ia fazendo dinheiro. Entende? Então, assim, tudo tem falso hoje. Tudo. Então, como saber qual é o batismo, qual é a maneira, a característica do batismo verdadeiro? É isso que a gente precisa saber. Aqui eu não estou para falar de igreja, de religião, de placa, de nada. Quem sou eu? Eu sou como você. Mas se a Bíblia fala que existe um batismo verdadeiro, uma espécie, um batismo bíblico, qual é o batismo bíblico? Não vou falar batismo verdadeiro, mas qual é o batismo bíblico? Tá certo? Vamos ver? Vamos lá em Mateus. Vamos voltar um livro aqui. A gente estava em Marcos, a gente volta um para trás, o Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Interessante que aqui fala assim, qual é o batismo bíblico que ele apresenta? No capítulo 3, o verso 13 e 14, olha só o que fala. Por esse tempo, veja só, abriu aí? Leia aí comigo. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, lá onde havia o rio Jordão, tudo, né? Dirigiu-se Jesus lá da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém,
no caso João, né, dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, no caso João, admitiu: batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então, ou seja, veja só, responde para mim, Jesus tinha pecado? Sim ou não? Hã? Jesus tinha pecado? É claro que não. Jesus não tinha pecado. Mas se Jesus não tinha pecado e foi batizado, e eu então? E nós? E agora? Se Jesus que não tinha pecado, ele foi batizado, o que dirá de mim e você? Será que a gente não precisa ser batizado? Ele não fez isso para o nosso exemplo? Você pode ver que quando ele foi até João, João não queria batizar. O João falou assim: que é isso? Eu é que preciso ser batizado por ti? E você vem para que eu te batize? João não queria batizar Jesus, porque ele sabia que o batismo era para quem estava arrependido por causa dos pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Aí ele falou assim: não, quando você continua lendo, aquilo que nós lemos, fala assim, olha, não, deixa isso acontecer, faça para que se cumpra toda a justiça, para que se cumprisse tudo aquilo que os escritores, os profetas haviam escrito a respeito de Jesus. Tá certo? Então, quando Jesus apresentou isso para ele, então ele o batizou. Mas interessante, a gente mostrou aqui a necessidade, porque o próprio Jesus Cristo foi batizado. Mas como que Jesus foi batizado? Entenda que ele foi para o Jordão. Lá onde havia o Rio Jordão. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Existem 3 tipos de batismo clássicos. Existe aspersão, existe infusão e o batismo de imersão. Qual que a Bíblia apresenta? Aspersão é aquele que molha os dedos assim e asperge a água assim, ó. Entendeu? Esse é aspersão. Batismo por infusão é aquele que vira um pouco de água assim na cabeça. Tá certo? E o batismo de imersão é aquele que afunda dentro da água. Como que Jesus foi batizado? Primeiro, aqui fala que ele foi até o Rio Jordão. E ainda fala assim, ó, batizado Jesus, ele saiu logo da água. Peraí, alguém sai sem antes ter entrado? Sim ou não? Não tem jeito, né? Para sair tem que ter entrado. Para eu sair daqui de onde eu estou, daqui de dentro desse escritório, eu tenho que ter entrado primeiro. Tá certo? Fala que Jesus saiu. Por que a Bíblia apresenta que Jesus saiu? Por que mostra que Jesus entrou e saiu? Você sabe o que significa? Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Ele foi escrito em grego. Você sabe o que quer dizer a palavra batismo? Batismo vem do grego, que no original grego é baptizo. Tá certo? Baptizo, que quer dizer afundar, imergir, mergulhar. Isso quer dizer batismo. Então, ou seja, se você chegar numa piscina e de lá do trampolim você pula, afunda e sobe, você foi batizado. Por quê? Porque você foi afundado, você foi imergido, foi mergulhado. Entendeu? Isso quer dizer a palavra batismo. Então, tem jeito, diante daquilo que a Bíblia apresenta, de eu ser batizado só derramando água ou jogando assim? Biblicamente eu estou falando. Eu não estou falando se está certo, se está errado. Cada um julgue. Eu estou apresentando o que mostra a Bíblia. Nós somos inteligentes, você é inteligente, você é capaz de julgar o que é, o que não é. Mas tem jeito, para eu ser batizado, eu tenho que ser afundado. Nós vemos aqui no próprio exemplo de Jesus Cristo. Ele entrou na água e ele saiu da água. Interessante que no batismo de Jesus, nós vemos a manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como assim, William? Porque Jesus é quem veio para ser batizado. Assim que ele saiu da água, foi batizado e saiu da água, você lembra aqui no verso 16,
fala que o Espírito Santo desceu como pomba. Entenda, ele não é uma pomba. Ele desceu em forma parecido com uma pomba. O Espírito Santo não é pomba, não é um pombinho, tá bom? Só para a gente entender, porque aqui fala, olha, e ele desceu como uma pomba. Como? Tá certo? Eu não sei, veja só, isso foi escrito cerca de 2000 anos atrás. Então, qual é a expressão, a linguagem que ele colocou na época? Hoje nós entendemos isso. Se a gente fosse descrever isso aqui, por exemplo, a lâmpada, aqui eu tenho uma lâmpada em cima de mim. Se eu fosse descrever como é uma lâmpada, e isso que a minha descrição fosse para alguém que abrisse, fosse ler essa descrição 2000 anos depois, né? Veja só, hoje eu ia descrever a lâmpada é uma espécie de uma bola, assim, um globo com um filamento dentro, e a hora que vem a energia acende. Daqui 2000 anos, sei lá como é que está a ciência, como é que está a tecnologia, a pessoa fala assim, pô, o que é isso que ele está falando aqui? Você entendeu? Então, o Espírito Santo não é uma pomba, tá? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele não é uma pomba, ele veio, ele apareceu como uma pomba. E então nós vemos Deus Filho na pessoa de Jesus Cristo aqui sendo batizado, Deus Espírito Santo que desceu ali presenciando nesse momento em forma parecido com uma pomba. E quando isso acontece, eis uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É Deus se manifestando. Então nós vimos no momento do batismo a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós vimos aqui. Então você entendeu que o batismo, a palavra baptizo quer dizer afundar. Então biblicamente, como deve ser o batismo? Jesus deu o exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. E ele deu o exemplo. Ele não precisava nem ser batizado porque ele não tinha pecado. Mas ele foi batizado, ele foi o nosso exemplo. Então isso mostra, se ele foi, eu devo ser também. Tá certo? Então, quantos tipos de batismo bíblico existe? Vamos ver? Aqui eu apresentei esse. Mas será que na Bíblia apresenta um outro tipo de batismo? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 5. Efésios, abre aí. Efésios, no capítulo 4, o verso 5, ele fala assim, olha: há um só Senhor, ou seja, há um Deus só na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Há um só Senhor. Aí ele continua falando assim, perdi aqui, desculpa. Há um só Senhor, há uma só fé, ou seja, há uma só doutrina bíblica. Não existe milhares de doutrinas, não. A doutrina bíblica é uma. Se ela ensinar uma para cá, outra para lá, outra para lá, outra para lá, a gente vai para onde? Não é? Então, há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há uma só doutrina, e há um só batismo, há um só tipo. Não existe vários tipos diferentes de batismo, tá certo? É o que a Bíblia apresenta. Não faça eu dizer aqui o que não está escrito, eu tenho que dizer o que está escrito, tá certo? Então, há um só tipo de batismo, há uma só doutrina bíblica. E por isso que nós somos todos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Deus, tá certo? Nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos gerados, esse Deus Criador foi quem criou todos nós, por isso nós somos todos irmãos, por isso que eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de exaltação, levantar o nariz e tudo, porque a nossa origem é toda a mesma. Tá certo? Então, há um só tipo de batismo. E agora, quais as características do batismo bíblico? A primeira característica é essa que nós vimos. A primeira característica é que você deve ser imergido, mergulhado. A palavra baptizo, no grego, quer dizer isso. Tá certo? Então, para você saber se você já participou do batismo verdadeiro, existem algumas características, e é o que nós vamos apresentar aqui, tá certo? A primeira característica é você deve mergulhar, afundar, é o que apresenta a Bíblia. Aqui na Bíblia você não acha nenhum outro modelo, você acha assim, em Atos, no capítulo 8, do verso 38 ali, tem
o eunuco que foi batizado também por Filipe, e foi da mesma forma. Ali fala que eles desceram da água, depois fala que saíram da água. Então é o mesmo tipo de batismo. E aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, ele disse, há um só tipo de batismo. Tá certo? Há um só. Há um só Deus, há uma só doutrina bíblica, por isso que ele fala uma só fé, uma doutrina bíblica. E há um só tipo de batismo, tá certo? Essa é a primeira característica. Agora, o que representa o batismo? Você quer saber o que representa o batismo? Vamos em Romanos, aqui, vamos voltar um pouquinho. Romanos no capítulo 6. O apóstolo Paulo mesmo escrevendo, ele fala o que o batismo representa, tá certo? Vamos ver lá, porque não adianta o William falar. Eu acho que... Não, o William não acha nada. Quem tem que mostrar é a palavra de Deus. Por isso que cada coisa que a gente está falando aqui, eu falo qual é a passagem e é importante que você confira. Não acredite só no que eu estou falando. Eu estou acreditando que você está olhando aí, está conferindo. Ou pelo menos marcando aí no papel para depois conferir. Será que era aquilo mesmo que o William falou? Tá certo? O William falou nada, o William só leu. Tá certo? Então Romanos capítulo 6, verso 4, ele fala assim, olha... Nós fomos, pois, sepultados com ele quem? Com Cristo, na morte, pelo batismo. Então, pelo batismo, é como se eu fosse sepultado, o que é sepultado? É enterrado, né? Pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós com novidade de vida. Então, ou seja, o que o batismo representa? Representa o nosso sepultamento, o nosso enterro, sabe? A nossa morte para o pecado. E agora eu renasço, agora quando eu levanto é como se estivesse ressuscitando para uma vida nova. Por isso, assim como Cristo ressuscitou, então a maior cerimônia que homenageia, que simboliza a ressurreição de Cristo é o batismo. Porque ele representa a morte e a ressurreição de Cristo. E assim como ele morreu e ressuscitou, simboliza que eu fui sepultado, é o que diz aqui, sepultado para os pecados, e eu vou agora renascer para uma nova vida. Né? Então aqui está claro o que ele fala. Esse é o simbolismo do... Então, é um simbolismo. Na verdade, como eu falei, o batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Aqui é um simbolismo que mostra publicamente a minha decisão de que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Se eu aceitei o compromisso que eu assumo com Cristo, é através do batismo. Assim como o casamento... Aqui eu tenho uma aliança que simboliza a minha união com a minha esposa, a quem eu tanto amo. Tá certo? Esse mês de maio nós completamos 26 anos de casado. Tá certo? Para minha sorte. Já pensou? Um camarada feio desse conseguiu casar? Qualquer um pode, né não? É misericórdia de Deus. Pois é, mas aí quando eu achei essa gatinha 26 anos atrás, né? Eu falei assim, não, é com essa que eu vou assumir meu compromisso. É com essa que eu vou me casar. Então, quando eu aceito o batismo, eu estou assumindo esse compromisso com Deus. Tá certo? Então é isso. Agora, então a primeira característica do batismo bíblico é a imersão. Você tem que mergulhar, tem que fundar. É o que, tanto o exemplo do eunuco como o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. E a palavra baptizo quer dizer mergulhar. Tá certo? Então essa é a primeira característica do batismo bíblico. Qual é a segunda característica do batismo bíblico? Aquele que nós lemos lá na primeira passagem de hoje, Marcos 16, que fala, quem crer e for batizado, esse será salvo. Você entendeu? Então, a primeira característica do batismo bíblico é a imersão, é afundar, é mergulhar, tá certo? Porque ele representa o sepultamento. Se eu só jogar água, espirrar água, isso simboliza sepultamento? Não simboliza. O que simboliza sepultamento é afundar, mergulhar, tá certo? Essa é a primeira característica. A segunda característica é crer, porque ele diz, quem crer e for batizado, Marcos 16, quem crer e for batizado, esse será salvo. Então, para ser batizado, eu tenho que primeiro crer. Por que eu tenho que crer? Eu tenho que saber por quê.
que eu estou batizando. Eu não posso ir só por, tá todo mundo fora. Não, é por isso que a Bíblia, ela não apresenta o batismo de crianças de colo. Porque fala para mim, o que um recém-nascido ele vai crer? Em que ele crê? Eu acho que o máximo que ele crê é que se ele chorar, ele vai colocar uma mamadeira na boca dele. Ele vai poder mamar. Então o máximo que ele crê é que ele vai ter o mamar dele, a comidinha dele, a hora que ele chorar. Mas no que ele acredita, no que ele... Você entende? Por isso que a Bíblia não apresenta. Por isso que Jesus disse, quem crer e for batizado, esse será salvo. Essa é a segunda característica do batismo bíblico. Vamos para a terceira característica. São 4 características. Então, a primeira qual é? É mergulhar, é afundar. A segunda é crer. Qual é a terceira característica? Vamos ver em Mateus, no Evangelho de Mateus mesmo. Mateus no capítulo 28. Capítulo 28 de Mateus é o último capítulo do livro. Ele é encostadinho no Evangelho de Marcos. Tá certo? Então, Mateus no capítulo 28, o verso 19 e verso 20, aqui Jesus Cristo, depois que ele havia morrido e ressuscitado, antes um pouquinho dele subir para o céu, ele passa as últimas orientações. Tá certo? E aí ele fala assim, no capítulo 28, verso 19, ele fala assim, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui fala assim, você deve fazer discípulos. Mas discípulo não era só aqueles 12? Não. O que é discípulo? Discípulo quer dizer aluno, quer dizer aprendiz. Então, discípulos de Cristo, por isso que todos nós somos discípulos de Cristo, porque nós estamos aprendendo sobre Ele. Então ele fala assim, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Aqui mostra que não tem barreiras, não tem, é para todas as raças, para todas as nações, no independente de cor, de raça, de estado social. Jesus Cristo, ele morreu por todos, por mim, por você, por qualquer um. Por isso que é legal, dentro do motociclismo, o simbolismo da caveira. Por quê? Porque nós somos todos iguais, não há diferença. Numa caveira você sabe se o camarada era rico, se era pobre, se era branco, se era preto, se tinha dinheiro, se não tinha, o estado social deles, se ele era culto, se era iletrado, se era escravo, se era patrão, se era... Você não sabe, se era gordo, se era magro, se era careca, você não sabe. Nós somos todos iguais, embaixo dessa pele aqui, nós somos todos iguais. Então, Cristo fala para isso ser anunciado para todos, para mim, para você e para quem vier à nossa frente. Tá certo? Só que ele fala assim, de que forma? E aí no verso 20 fala, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, ou seja, a terceira característica, as pessoas têm que estar conscientes. Ela não pode assim, por que eu fui batizado? Porque todo mundo foi. Eu fui... Não, eu tenho que saber por quê. Sabe, não posso ser levado simplesmente pela emoção. É razão. Deus fala a nossa mente, Deus fala o nosso coração. Ele fala para a nossa razão. Por isso que nós estudamos, para que a gente possa compreender, para que a gente possa aprender, para saber se é isso que a gente quer ou não. Assim como no meio motociclismo, os motociclistas, ele passa esse período até o tempo do seu batismo, ou seja, até o tempo do seu encoletamento, seu escudamento, para ver se, não, realmente eu entendi, não é isso mesmo, não, eu quero fazer parte, e uma vez que eu quero fazer parte, então eu vou ser encoletado, não, legal, você tem tudo para fazer parte conosco. Então o batismo também é dessa forma, eu tenho que aprender, eu tenho que saber por quê. Por isso que a gente tem conversado aqui, batido papo, conversado sobre o motociclista, mas temos conversado também sobre a palavra de Deus, porque isso é importante para mim e para você. Nós precisamos aprender. Eu estou todo dia aprendendo, nós estamos aprendendo. A gente vai morrer e nunca soube, sabe, eu vou morrer por mais que eu estude, eu vou saber só um pouquinho. Se eu vou saber só um pouquinho. Não, mas esse pouquinho que eu sei faz a diferença na minha vida. O pouquinho que você sabe faz a diferença na sua vida. É ou não é? É. Então, por isso que a terceira característica, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender a guardar aquilo que ele vos tem nos mandado. Ele fala assim, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu tenho ordenado, que Jesus apresentou.
Você entendeu? Então vamos lembrar as 3 características que nós falamos. Falta só mais uma. A primeira característica do batismo que a Bíblia apresenta, ele tem que ser por imersão. É o que ela apresenta, não tem nenhum outro. E ainda fala, só existe um tipo. E foi assim que Jesus foi batizado, nosso maior exemplo. A segunda característica, a pessoa tem que crer. A terceira característica, ela tem que saber, tem que aprender a guardar aquilo que ele nos ensinou. Senão, qual a utilidade de ele ensinar se eu não quero nem saber? Quando você explica para alguém, quando explica algo para o seu filho, você quer que ele aprenda, que ele entenda, para que ele possa seguir de forma melhor na sua vida, é ou não é? Quando ele nos ensina, da mesma forma, para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para que tudo possa ir de forma pior. Isso quer dizer que eu não vou ter dificuldade? Não, ele nunca prometeu, viu? Se tem alguma... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aqui não falo de placa de igreja, de nada, de religião, mas se tem alguma placa que está ensinando que se você seguir, você não vai ter problema, isso não é bíblico, tá? Aqui na Bíblia não apresenta. Pelo contrário, Jesus falou assim, olha, nesse mundo tereis aflições. Foi o que ele falou. Nós vamos passar algumas dificuldades, algumas lutas, porque esse é um mundo injusto. É ou não é? Esse é um mundo injusto que nós vivemos hoje. É um mundo cheio de pecado. Então nós vamos passar alguns conflitos, algumas dificuldades. Vamos, a gente passa no dia. Um dia está lá, um dia está aqui, tá certo? Mas ele fala assim, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Em outras palavras, aqui no final desse verso ele fala assim, estarei com vocês todos os dias. E se ele, veja só, ele prometeu estar com a gente todos os dias. E se ele fala assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você também pode vencer. Por quê? Porque ele vai estar com a gente todos os dias. Até o final. Jesus não teve problema, não teve dificuldade, não foi injustiçado. Ele não foi morto sem merecer, não foi açoitado lá sem merecer. Então, eu estou sujeito, nesse mundo eu estou sujeito a passar por aflições. Então, se alguma placa disser, vem aqui que você vai ser resolvido o problema no amor, problema de desemprego, problema de saúde, vai ser resolvido tudo na sua vida, deve estar indo para o céu então. Porque nesse mundo não tem. O próprio Jesus falou que nesse mundo nós vamos ter lutas, aflições, dificuldades. Mas ele fala assim, não precisa se desesperar, porque eu estou com você, tá? E eu venci o mundo. Ele sabe o caminho. Ele sabe os atalhos, ele sabe o caminho das pedras, aonde, sabe, ele sabe tudo isso. Então, fique tranquilo porque ele está com você, amém? Amém, ele está com você, tá certo? Então, agora, essa é a terceira característica. Eu tenho que aprender a guardar aquilo. Nós temos, alguém tem que ensinar para nós, tá certo? É o que nós estamos fazendo aqui, estamos estudando juntos para nós aprendermos. Agora, qual é a quarta característica? A quarta característica está no livro de Atos. Depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois vem o livro de Atos. E o livro de Atos, no capítulo 2, o verso 38, ele fala assim, capítulo 2, 38. Isso aqui foi depois, sabe que momento que foi esse? Pedro fez um grande sermão ali para as pessoas, ensinou as pessoas, mostrou para as pessoas, mostrou como o que Cristo havia ensinado, como as pessoas estavam andando e qual era a mudança que eles precisavam. Depois dele ter ensinado tudo, as pessoas falaram assim, no verso 37 fala assim no final, e o que faremos então? O que nós faremos? O apóstolo Pedro, ele diz assim, no verso 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. E aí recebereis o dom do Espírito Santo. Mas cada um deveria ser, depois de aprender, eles deveriam se batizar. Deveriam tomar uma decisão. É ou não é? Veja só, quem faz aquilo que nós falamos hoje, quem faz parte de um MC, até ele ser batizado lá, ou ser encoletado, ser escudado, o que acontece? Ele vai aprendendo, sabe? Dali é importante ele saber se tem um estatuto escrito, é importante ele pegar esse estatuto, não, que legal, não, eu concordo com isso aqui, não, eu quero fazer parte, não, ok. Então, porque como que ele vai fazer parte de uma coisa que ele não concorda? Não é verdade?
Então, por isso, então ele tem que saber, ele leva um tempo para... Aqui no plano espiritual, da mesma forma. Não é assim, alguém falou, eu vou ser batizado. Não, eu tenho que ter um preparo, que é justamente essa conversa legal que nós estamos tendo. Esse é o preparo, é a gente estudar, aprender cada dia. E quando eles perceberam que eles tinham que se arrepender, por quê? Nós temos que arrepender do quê? Rapaz, quantas vezes a gente fez coisa errada, né? Quantas vezes a gente já mentiu? Mas mentira, mentiu. Engano é engano. Tá certo? Às vezes fala assim, mas aquilo lá foi uma traição. Não, não importa. Uma mentirinha é um engano também. É um tipo de traição. A diferença é a oportunidade. Você entende? Então, quantas coisas nós já fizemos? Você sabe, a gente precisa acertar a nossa vida. E diante disso, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que me arrepender desse estilo de vida que eu já levei na vida daqui passado. Não, eu quero então, eu quero assumir um compromisso com Cristo. De que forma? É o batismo. Então, as 4 características. A primeira, do batismo bíblico que apresenta aqui, a primeira característica, ele tem que ser por imersão. A segunda, ele tem que crer. A terceira, ele tem que aprender a guardar todas as coisas, assim como o próprio Jesus falou. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. E a quarta é o arrependimento. Por isso que eu pergunto para você, por que a Bíblia não apresenta o batismo de crianças de colo? Porque, veja só, um bebezinho, ele vai se arrepender do quê? Qual o pecado que ele cometeu? Você entende? Então, qual a idade que tem que ser batizado? Não, a Bíblia não apresenta a idade. Na verdade, ela tem que ter idade o suficiente para saber o que é certo, o que é errado, aprender certas coisas e saber que precisa mudar, precisa se arrepender. Tá certo? E é isso que a Bíblia apresenta para nós. Então essas são as 4 características do batismo que a Bíblia apresenta. Agora, se eu sei que essas são as 4 características, eu quero Jesus Cristo comigo, e ele falou assim, olha, quem crer e for batizado, esse será salvo. O que eu estou esperando? O que eu preciso fazer? Você precisa analisar. Aonde, William? Aonde? Aqui tem as 4 características. Você que tem que buscar. Você é inteligente. Você vai buscar. Mas não tem essa aqui, ó. Lá em tal lugar não tem. Sabe, não sou eu que vou dizer. Tanto que Jesus Cristo, ele não colocou placa de igreja aqui na palavra de Deus, sabia? Não existe placa de igreja aqui. Ele existe qual deve ser a nossa conduta, as características. E aí nós temos que por isso que eu preciso aprender todas as coisas, é uma das características. Porque ao eu aprender, eu posso tomar a minha decisão. Então a hora que eu acertar toda a minha vida com Deus, viu? Perfeito é só lá no céu. Nós nunca vamos ser. Se eu hoje, eu sei que eu preciso de mudança na minha vida, eu falo pro meu Deus, assim, eu não sei orar. Sabe o que é orar? É uma conversa. Qual a diferença da oração com a reza? A reza é algo decorado. Por exemplo, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Isso é uma reza. Porque é algo decorado. A oração é uma conversa. Aquilo que nós fazemos sempre no final aqui do nosso bate-papo. Isso é uma oração. Então, fale você com Deus. Sabe? William, se você orar... Não, a minha oração não é mais forte, não tem mais poder que ninguém. A oração do padre, do pastor, não tem mais poder. Sabe por quê? Porque o poder não está em quem ora. O poder está em quem ouve, ou seja, está em Deus. É Ele que ouve. O poder está nele. Então, se eu vou de forma sincera, o poder está nele. É que às vezes, mas eu pedi... Às vezes ele responde, e ele não responde do jeito que eu queria. Você não fala para o seu filho sim. Às vezes você fala assim, não, isso não. E quando você fala não, isso quer dizer que você não ama? Não, pelo contrário. Você fala não muitas vezes para o bem dele. É porque você ama. Algumas vezes você fala assim, espera. Deus age da mesma forma conosco. Às vezes ele fala assim, esse é o momento, está aqui. Às vezes ele fala assim, não, William, você tem que esperar, não é o momento. Essa não é a melhor hora. E às vezes ele fala assim, olha, não dá.
para o seu próprio bem. É que a gente não entende. A gente é aquela criança birrenta que se joga no chão e quer do jeito que a gente quer. Então, você sabe que nós, segundo a palavra de Deus apresenta, nós precisamos ser batizados, eu, você. Você sabe as características agora. Busque isso, tá certo? Busque, faça a sua parte. Deus vai completar, tá certo? Ok? Então tá, quero orar com você, tá bom? Vamos orar agora? Feche os olhos. Pai querido, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Obrigado porque mesmo nesse momento tão difícil que o mundo está passando, o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes passamos por algumas privações, mas ainda assim o Senhor está cuidando de nós. Agora nós descobrimos que nós precisamos ser batizados da forma bíblica, como ela apresenta. E Senhor, cada um que está aqui, mostre para eles qual a maneira correta, onde deve ser, mas mais do que tudo, toque no coração de cada um, para que cada um tome a sua decisão. Nós queremos entregar nossa vida a Ti. Nós queremos a Tua bênção, queremos a Tua proteção, a Tua misericórdia. E suplicamos tudo isso para cada um que está nessa live, cada um que passou por aqui, para cada membro da família de cada um. Dá-nos a Tua bênção. Mas acima de tudo, nós queremos assumir esse compromisso contigo. Dá-nos coragem para tomar a decisão, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, um abraço para você, Deus abençoe, uma boa noite. Infelizmente hoje não apareceu nenhum comentário para mim, não sei o que aconteceu, mas não tem problema. Depois eu vou ver os comentários de todos e nós estamos juntos aí, beleza? Eu quero, na próxima quinta-feira nós vamos estar juntos de novo. Eu espero você, eu aguardo você, eu fico ansioso por esse momento, tá certo? Vamos estar juntos, mas tome a sua decisão, ao lado de Deus. Aqui diz que quem crer e for batizado, esse será salvo, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom descanso. E o que precisar, esse irmãozinho aqui está às ordens de vocês, tá bom? Quiser conversar comigo depois no particular, mandar uma mensagem, fazer alguma pergunta, ou dizer eu concordo, eu discordo, não tem problema. Eu estou às ordens, tá bom? Deus te abençoe. Uma boa noite, um bom descanso e um grande, forte, moto abraço para você. E até quinta eu espero você de novo, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Vai com Deus, bom descanso e até quinta-feira.